Fala galera, Matheus aqui e a recessão acaba de ser adiada. Isso é de acordo com o economista-chefe do Bank of America, Michael Hartnett, que disse que este período de bonança que nós estamos vivendo irá terminar com uma bela inflação explosiva ou no segundo semestre deste ano ou primeiro semestre do ano que vem. E o que está acontecendo, pessoal, é que nós estamos vivenciando agora o momento econômico mais difícil de se interpretar em toda a história conhecida. Isso de acordo com o supereconomista Mohamed El-Erian. Ele diz que ele não se lembra de um período tão difícil assim de interpretar como o que nós estamos vivendo agora. Então, se neste momento você está se sentindo confuso e não sabe muito bem no que acreditar, no que pensar aí para tomar as suas decisões de investimento, saiba que você não está sozinho. Este é um mercado que está deixando muitos com belos pontos de interrogação na cabeça. De um lado, nós temos indicadores que não estão apontando para uma recessão de jeito nenhum e nós vamos falar sobre eles aqui neste vídeo, mas de outro, nós temos indicadores que estão gritando que a recessão está sim chegando e que ela virá na forma de grandes quedas na lucratividade e na taxa nas margens das empresas. E isto é um movimento que já está acontecendo desde o final do ano passado, mas que deve se intensificar agora neste ano. Então, neste vídeo, nós vamos dar uma olhada nestes dois pontos, quais são os argumentos para estar otimista, quais são os argumentos para ficar pessimista, e no final deste vídeo nós vamos colocar a questão chave, a questão que, na minha opinião, é a questão que vai matar esta dúvida de uma vez por todas e que, surpreendentemente, é algo que poucos estão falando neste momento. Então, começando aqui com os motivos para estar otimista com este mercado, nós tivemos alguns indicadores nos últimos 15 dias que afastam o fantasma da recessão, pelo menos por enquanto. Primeiramente, nós tivemos aqui a taxa de desemprego caindo. Segundo os números que saíram no dia 3 de fevereiro, a taxa de desemprego conseguiu cair. E lógico que um desemprego caindo não é um indicador de recessão. Mais do que isso, surpreendeu bastante os números aqui de geração de novos empregos. Agora, esse daqui é um indicador que merece ser analisado com muito cuidado, porque o que aconteceu com ele aqui neste período? Veja que se a gente dividir este indicador em dois grupos, sendo o primeiro deles o setor de serviços e depois o setor de produção, nós tivemos que ambos subiram, certo? Mas o setor de produção, ele vem aí com uma grande ressalva. Por quê? O que aconteceu é que eles mudaram a metodologia de cálculo destes números, então nós não conseguimos fazer uma comparação exata com períodos anteriores, então vamos riscar isso daqui. Este indicador, ele não é tão bom quanto parece, mas mesmo assim ele não deixa de ser um número positivo aqui para o setor de serviços. Porém, aqui cabe mais algumas ressalvas também. Se a gente começar a olhar os números com mais detalhes, porque aqui eu estou mostrando para vocês só o número geral, certo? Só o número headline ali, o número da manchete mesmo da notícia que sai, mas se a gente pegar o relatório dele e observar os detalhes, a gente vai ver que na questão dos empregos gerados, se a gente for olhar os trabalhos que são em período integral, isso daí na realidade caiu 10 mil empregos. E o que subiu mesmo foram os empregos em horários parciais, ou seja, não é uma carga horário total aí no dia, e que isso sim subiu aí em 1,5 milhões. Então veja aí que indica assim, um certo aquecimento da economia, mas ao mesmo tempo coloca dúvidas sobre a sustentabilidade disso. Será que isso está acontecendo para suprir uma demanda pontual? Ou será que realmente nós não temos problemas nenhum aí no setor de trabalho de forma sustentável? Outro indicador muito positivo que nós tivemos foram as vendas para o varejo. Veja, por exemplo, que o último indicador saiu aí negativo, ou seja, uma queda nas vendas do varejo de 1,1%, e era esperado para este mês de fevereiro que os números saíssem com um aumento de apenas 1,2%, e veio um aumento de 3%, o que afasta também o fantasma da recessão, pelo menos por enquanto. Destaque também para isso daqui foi no setor de vestuários. Novamente, se a gente for olhar ali os números, tá, pessoal? Se a gente for pegar o relatório completo e olhar, o setor de vestuários, ele subiu 6%.
indicando que tem muita gente ali comprando roupa. Teve até uma entrevista que a CNBC fez aí com o presidente da Macy's, dizendo que ele estava muito surpreso também com esses números, nem eles esperavam que algo assim acontecesse. Então veja só, números muito interessantes aqui para o cenário otimista e que tornam este momento que a gente está vivenciando muito difícil de interpretar, porque agora nós vamos falar dos indicadores pessimistas e eles são muito contundentes nessa história. Alguns deles nós já falamos aqui neste canal, como é o caso do índice do The Conference Board, um índice que tenta antecipar as recessões e tem feito isso com uma grande margem de sucesso. Veja que ele está agora apontando que nós estamos sim em um período de recessão. Mais abaixo aqui, outra coisa que eu já mostrei muito para vocês, eu já vou chegar já, tá, pessoal, em coisas novas aqui, mas só para atualizar vocês. Veja só que este índice que eu estava acompanhando com vocês desde o ano passado, que é o índice do Morgan Stanley, onde ele prevê o que vai acontecer com os lucros das empresas, e ele estava aqui prevendo uma grande queda. E veja que se a gente pegar um número mais atualizado dele aqui, ó, dá para vocês verem a comparação entre o antes e o mais recente, veja que isso está realmente acontecendo. Este movimento de baixa, ele está acontecendo aos poucos. Inclusive, se a gente pegar aqui o mais recente relatório do economista-chefe do Morgan Stanley, ele aponta que o crescimento nos lucros por ação acaba de se tornar negativo e que, historicamente, quando ele se torna negativo, é justamente o sinal de que a correção final, que é a maior correção, estaria ali por vir, como mostra os modelos dele. E se a gente for olhar historicamente isso em termos de tempo que demora, desde quando começam a cair os lucros das empresas até quando eles chegam no seu fundo, vejam que nós somos este tracejadinho em azul aqui, e nós já estamos com isso acontecendo há 7 meses. Nós estamos agora neste ponto aqui. Todas as outras linhas que estão neste gráfico são períodos passados de outros bear markets onde houve queda no lucro por ação. E veja que, historicamente, a grande maioria dos casos alcança o seu fundo ao redor de 14 a 16 meses. Então, nós teríamos aí, em teoria, mais 7 a 9 meses para chegar realmente nos fundos, o que coincide aí com o que o Michael Hurnett está falando, lá o Michael Hurnett do Bank of America, que a gente começou a comentar no começo deste vídeo, dizendo que provavelmente o pior virá no segundo semestre de 2023 ou primeiro semestre de 2024. Inclusive, o pessoal do Bank of America destaca aqui um outro indicador que eles utilizam bastante para sinalizar as reversões dos mercados. Aqui nós temos uma comparação entre o spread dos títulos corporativos com os títulos do governo. Esse é um indicador muito utilizado porque o que acontece, pessoal, é o seguinte, os títulos do governo eles são considerados mais seguros e por isso, para você aceitar comprar um título privado, você precisa ganhar um prêmio por esse risco que você está correndo. Então, isto aqui é o que está mostrado nesta linha amarela aqui. Nós temos o spread entre os títulos corporativos e os títulos do Tesouro Americano. Quanto maior o spread, indica que o mercado está aí vivendo um momento pessimista, um momento em que ele não quer se arriscar e ele está cobrando muito caro para aceitar correr o risco de emprestar dinheiro para uma empresa privada. E quando ele está muito baixo, como é o caso agora, indica momentos de grande ganância, momentos de grande euforia e que normalmente, historicamente, certo, pessoal, retratam o presságio de uma correção nos mercados. E mesmo se a gente for olhar para a taxa de desemprego, que eu comentei no começo deste vídeo que não diz assim uma história completa sobre o que está acontecendo, veja que nós temos outros dados aqui da taxa de desemprego. Esse daqui é o Jobless Claims, que basicamente é o equivalente ao seguro-desemprego deles lá nos Estados Unidos. Quando o Jobless Claims aumenta é porque as pessoas estão desempregadas precisando aí do auxílio-desemprego. E veja que, historicamente, nós temos uma grande associação entre períodos onde esse Jobless Claim se tornou muito elevado e períodos onde houve uma recessão, que está retratado aqui justamente nestas faixas laranjas. E veja que agora, no momento que nós
estamos vivenciando, isso está, sim, em grande ascendência, o que é um pouco difícil de interpretar, porque como pode nós estarmos com uma taxa de desemprego em queda, uma taxa de desemprego extremamente baixa, de 3,4%, e ainda assim estarmos vendo o Jobless Claim subindo desta maneira? E a resposta para isso é que, no momento, nem todos os setores estão sendo afetados por estas demissões. Os setores que estão sendo mais afetados neste começo de bear market, vamos dizer assim, foram justamente os setores mais sensíveis aos aumentos de juros. Então nós tivemos aí as grandes empresas de tecnologia demitindo brutalmente, e estamos tendo também o setor bancário aqui demitindo bastante. O Financial Times até fez aqui uma comparação com o que aconteceu em 2008 para citar que essas demissões elas ainda vão crescer bastante, e é interessante ver que o setor bancário neste momento ele está sofrendo aí no mundo inteiro, né? Aqui no Brasil, por exemplo, interessante ver o quão barato estão os bancos. Não sei se vocês olharam isso daí, mas cabe um paralelo rápido aqui. Faz muito tempo que eu não me interesso por ativos no Brasil, e pela primeira vez eu estou começando a olhar isso daí com mais carinho, porque realmente o setor bancário aqui no Brasil está muito barato. Mas enfim, paralelos à parte, continuando aqui, outro indicador que nós temos para alimentar a tese da recessão, ou pelo menos aqui no caso da grande queda de preços, é o que os CTAs estão fazendo. Os CTAs são os operadores de tendência, e muitos dizem que eles são os grandes responsáveis por estes movimentos violentos que nós estamos vivenciando nos mercados recentemente, porque os mercados estão inelásticos, ou seja, estão muito sensíveis a pouca demanda, porque há baixa liquidez neste momento. E os CTAs, eles vinham comprando muito mesmo, até que eles estão num ponto aqui onde a bala deles, né, o dinheiro para continuar comprando, praticamente acabou. O maior risco neste momento é disso se reverter. Mas claro que isso já vem acontecendo há algumas semanas e ainda não se reverteu. Então, quem sabe agora seja o momento. Uma coisa é fato, o S&P 500 liberando os 4.000 pontos é um ponto muito frágil, e que se romper este suporte, certamente vai deixar muita gente preocupada por aí. E outra coisa que para mim é bastante alarmante é ver o que os grandes investidores estão fazendo. Nós já falamos sobre o que a BlackRock pensa quando nós vimos o relatório da BlackRock aí na semana passada, ou semana retrasada, não lembro quando eu soltei este vídeo. Nós também falamos um pouco sobre o Ray Dalio, certo? O Ray Dalio, neste momento, ele está dizendo que cash não é mais trash, porque existe essa frase, certo, no mercado, cash is trash. Por quê? Porque não rende nada lá nos Estados Unidos, mas agora está rendendo. Ele está dizendo, cash não é mais trash, e ele vem defendendo um cenário bem pessimista já desde o começo de 2022. Muito do que ele disse já se materializou. Assim que nós tivermos como olhar o relatório dele deste ano, nós vamos olhar também. Fora isso, nós temos também Jeremy Grantham, outro mega investidor, também falando que ele está muito pessimista com este mercado, isso sem citar todos os grandes economistas que a gente normalmente acompanha aqui neste canal, que também estão pessimistas com a situação atual. Então, interessante observar uma certa divergência entre o que é considerado smart money e o que é considerado dumb money no mercado neste momento. Nós temos que o smart money ele está muito pessimista neste momento, enquanto o dumb money está muito otimista. Mas é claro que não podemos negar que até agora o dumb money está ganhando. Então, será que o dumb money vai continuar ganhando do smart money ao longo deste ano, ou será que em algum momento a situação vai se reverter? Vocês devem lembrar que em um vídeo aí, acho que se eu não me engano foi o vídeo do dia 30, eu mostrei para vocês esta previsão aqui do analista Michael Harnett do Bank of America, onde ele disse que a alta deste mercado, o pico viria no Valentine's Day, e seria por volta aí de 4.200 para o S&P 500, e que qualquer coisa dentro desta caixa aqui neste período faria ele querer vender. E eis que desde então o S&P 500 realmente subiu aqui nos 4.200 e depois caiu. Agora, no momento de gravação deste vídeo, está dançando ao redor dos 4.000 pontos.
pontos. Agora, claro que vale lembrar que ele pode muito bem estar errado também. Pode ser que o mercado continue numa rota ascendente. Pode ser que nós finalmente testemunharemos um pouso suave do Fed. Será que o Fed vai conseguir fazer isso? Uma coisa é fato, pessoal. Se o Jerome Powell conseguir fazer o que ele está falando, o que ele acredita que é possível fazer, ele se tornará o maior ídolo do mercado financeiro para as próximas décadas. Os nossos filhos que estudarem economia vão estudar sobre o Jerome Powell, o grande feito, o grande presidente do Fed que conseguiu fazer um pouso suave na economia americana e fazer com que ela continuasse em rota ascendente por mais 10 anos. Se ele conseguir fazer um negócio desse, com toda certeza ele vai entrar para a história, porque a probabilidade disso acontecer é baixa. Não estou dizendo que não vai acontecer, pode acontecer, mas a probabilidade é baixa. E a grande questão para responder neste momento, por que nós estamos vivenciando todo este dilema e, mais importante de tudo, qual a verdadeira resposta para esse dilema, se nós estamos realmente para entrar numa recessão ou não, é o seguinte. Eu estou muito surpreso que as pessoas não estejam comentando sobre isso, mas olha só, 2005, Fed começou a aumentar os juros. O que aconteceu? O mercado quebrou. Nós tivemos 2008. Lógico que a quebra de 2008 não se deve unicamente por conta dos aumentos dos juros do Fed, sim por conta de empréstimos muito mal avaliados, um crédito muito mal avaliado para o setor imobiliário, mas foi a alta de juros que desencadeou tudo isso daí. Depois, em 2015, nós tivemos aí a Janet Yellen tentando subir a taxa de juros, mas tendo que parar, porque o mercado estava prestes a quebrar. E aí, em 2019, nós tivemos o Jerome Powell também tentando subir a taxa de juros, mas eis que veio a pandemia e as taxas foram novamente para zero. E aí, quando nós chegamos em 2021, quando a inflação começou a subir, o Jerome Powell atrasou, né? Ou melhor dizendo, o Fed atrasou o máximo possível este movimento na alta dos juros. Isso porque eles estavam com muito medo de quebrar os mercados. Eu lembro muito bem, lembro como se fosse ontem, do Jerome Powell vindo a público falar no seu primeiro aumento dos juros, respondendo uma dúvida lá do jornalista, explicando lá que existe muito pouca margem de erro para eles trabalharem com o aumento da taxa de juros, porque qualquer erro, qualquer aumento inesperado iria quebrar os mercados. Os mercados, na leitura dele, estavam muito frágeis. Mas olha só, veja aqui, depois o Fed entrou num período de alta de juros surpreendente em 2022, foi uma das maiores altas da história, uma das altas mais rápidas da história. E o que aconteceu? Nada. Nada aconteceu. Os mercados não quebraram. Alguns setores, sim, foram penalizados, né? O setor de moradia ali foi penalizado porque o crédito imobiliário encareceu muito. O setor de tecnologia foi penalizado porque eles funcionam à base de muito capital barato. Isso daí, de repente, sumiu, essa liquidez, de repente, secou. Então, alguns setores aí foram mais penalizados do que outros. Mas, no geral, com a economia como um todo, nada aconteceu. E veja, não entendo porque não tem mais gente falando sobre isso, porque por que nada aconteceu? Como isto é possível? Isso é algo que pegou todo mundo de surpresa, seja a pessoa uma pessoa otimista, seja uma pessoa pessimista, todo mundo foi pego de surpresa nessa questão, porque todo mundo esperava que o impacto do aumento dos juros do Fed seria muito maior. E aí cabe a questão, que para mim é a questão chave para responder se nós teremos realmente uma recessão ou não. A questão é: por que isso está acontecendo? Por que o mercado não está sendo abalado por essa alta de juros? Será que os movimentos de alta de juros já não afetam mais os mercados? Será que algo mudou fundamentalmente no funcionamento dos mercados que ainda ninguém conseguiu entender? Ou será que existe um efeito transitório, alimentando ainda os mercados, mesmo numa situação muito mais restritiva? Segundo os dados que eu consegui encontrar, porque poucas pessoas estão falando sobre isso, mas segundo os dados que eu consegui encontrar, me parece que a grande causa disso é ainda o dinheiro guardado das pessoas durante a pandemia e
a toda a impressão, toda a quantidade de liquidez que o Fed gerou durante a pandemia e despejou sobre os mercados. Nós já falamos sobre isso nesse canal e nós já avaliamos, a nossa leitura até então era de que toda essa economia estava sendo consumida e que em breve as pessoas sentiriam este aperto, sentiriam o aperto de caixa e entrariam aí no modo de parar de consumir. Mas eis que o que está sendo bastante surpreendente de dados mais recentes que nós temos aqui nós temos um agregado de dados de 3 bancos, nos mostrando que o que está acontecendo é exatamente o contrário disso. Veja que, segundo os números, os consumidores eles tinham uma poupança média de 2 a 5 mil dólares antes da pandemia. E que hoje, mesmo depois de todo este aperto, mesmo depois de já passado aí um ano desde que o pior da pandemia aconteceu, nós ainda temos as pessoas com uma poupança de 12,8 mil dólares para gastar. Veja que isso alcançou seu pico em abril do ano passado, quando estava em 13,4. Caiu desde então, mas caiu muito pouquinho. Então, olhando as coisas à luz destes dados mais recentes que nós tivemos aqui, fica muito mais fácil de entender o movimento atual de grande consumo. Aqueles números lá do varejo que eu falei no começo do vídeo, da Macy's sendo surpresa com a quantidade de roupas que ela vendeu, tal. Isso daí justamente poderia ser justificado por conta desta poupança muito alta ainda no bolso dos americanos. E se isso for verdade, significa que nós vivenciaremos aí justamente a teoria do Michael Burry de uma segunda onda da inflação. Por quê? Porque os dados de pouco desemprego, os dados aí de crescimento da economia, eles são bons por um lado, mas por outro lado, diante de uma situação inflacionária que nós estamos vivendo, eles são muito ruins, porque eles geram uma pressão inflacionária que já está surgindo de forma bem forte no índice de inflação para o produtor. PPI nos Estados Unidos é o índice de preços para o produtor e veja que ele já está subindo novamente de forma muito expressiva. No último período, nós tivemos uma queda de 0,2% deste indicador. Para este período, era prevista uma alta de apenas 0,2% e veja que veio uma alta de 0,7%. E 0,7%, pessoal, é muito alto. Se a gente for anualizar esse número, porque esse dado aqui é mensal, se a gente fosse anualizar isso aqui para ter uma ideia da velocidade da inflação, nós teríamos um índice de 8,4%. Então veja que diante desses dados começa a se tornar muito mais plausível a tese do Michael Burry de que nós veremos aí uma segunda onda inflacionária. E é justamente por isso que nós estamos neste momento vendo muitos oficiais do Fed saindo a público defender que o aumento que foi feito até agora e o que está ainda previsto, que seria aí mais 2 aumentos de 0,25% até estabilizar, isso daí seria pouco. Isso daí não seria o suficiente. Nós estamos com vários oficiais do Fed defendendo que aumentos maiores são necessários. Então, neste momento, o que nós temos é que o mercado está muito sensível aos dados da inflação. Se nós testemunharmos uma piora nos dados da inflação, nós com certeza poderemos ver uma reversão do quadro atual. Não vamos esquecer que uma nova onda de inflação significa também uma nova onda de apertos do Fed. Significa que estes aumentos que foram feitos até agora não foram suficientes para causar efeitos sobre a economia e que aumentos maiores ainda seriam necessários e diante de algo assim, aí realmente seria muito difícil de pensar que não haveria uma recessão ao longo do caminho. Então, o que vocês acreditam, pessoal? Vocês acham que o Jerome Powell vai conseguir fazer um pouso suave na economia? Ou vocês acreditam que em algum momento algo vai dar errado e nós teremos aí uma surpresa inflacionária? Coloca nos comentários o que você pensa. Muito obrigado por assistir e a gente se vê novamente no próximo vídeo.